Vamos lá, tá gravando. Vamos lá, tá gravando. Gente, E aí, pessoal? pera aí que eu não cheguei. Chega aí. Olá, gente, como vocês estão? Olá. Olá? Não era olá? É olá. O que é olá, afinal? Não sei, Eu nunca também não tinha sei. ouvido até agora. Pessoal, Deixa eu falar. Difícil, hoje o negócio tá Não, hoje difícil. tá tudo bem, a gente vai se ouvir, eu prometo que a gente vai se ouvir. Eu queria falar algumas. Eu queria dar uma lidinha em alguns comentários a respeito da minha pessoa aqui no vídeo passado sobre adolescência. A gente lê os comentários, pessoal, infelizmente. Então cuidado, Não, infelizmente, porque tem um comentário muito cuidado bom. com o que vocês dizem, porque a gente lê. Cadê? Ah, moça, você tem que se preparar pro Eu vídeo. tenho. É porque O podcast. é tanta gente falando mal de mim. O que aconteceu? Vou Que é um contar pra vocês um negócio segredo, engraçado. assim, íntimo desse casal. Deixa ele falar mulher. Interrompe não, o cara a cada... mulher, não, deixa eu falar mulher. Então, deixa ele falar, mulher. Interrompe o cara a cada segundo. Que nervoso. Tem mais, vamos ver. Eu gosto quando me chamam de chata. Isso é um negócio que eu sou mesmo. Nossa, que difícil falar com a Maria Flor, hein? Isso aí é verdade. Gente, posso falar? Desculpa. Tá. Continuando. Não consegui chegar até o final do vídeo, fiquei irritado com o tanto que a Flor interrompe o Manu. Tá bom. Ela quebra o raciocínio dele. Isso é verdade. Coitado. É difícil. Ai. A vida dele é muito difícil aqui em casa. Eu vou falar uma coisa que aconteceu aqui importante. Hoje é um vídeo muito importante. Agora, sério, vídeo não, o podcast eu sempre confundo. Vocês sabem que é a força do hábito. Mas a gente vai falar hoje sobre uma coisa que é essa figura da vida possível. Eu não sei se a gente já fez esse vídeo, esse podcast. A gente não Acho fez, que não. A gente cancelou. A gente fez um... Olha como A gente se cancelou. Olha como é irônica a vida. Deixa eu completar a minha frase, senão o pessoal vai Porque reclamar. senão o pessoal vai reclamar que eu não deixo você, que é um rapaz que não tem espaço de eu preciso fala, de realmente. apoio. Você precisa. Você tá num sofrimento que eu não sei nem como é que você tá fazendo. Como é que Não você tá fazendo, fácil, amor? não tá fácil. Tá Se eu difícil fosse você. sincero, não tá fácil. Tá. Bom, mas enfim, a gente gravou um vídeo sobre a vida possível, né? O que é essa coisa como é que dá pra ter uma felicidade possível, que é um tema muito, falando sério agora, muito importante. Só que neste vídeo, a Flor, estranhamente, tava concordando muito comigo. Completamente, assim. De um jeito assim, muito... Eu estranhei. Há um ponto que no meio do processo, eu estranhei. Manoel falou, por que você Você tá concordando tá repetindo tanto? o que eu tô falando, como se fosse coisa esquisita, cara. E aí eu achei muito estranho aquilo, porque eu não tô acostumado. O que eu tô acostumado é com a agressividade dela, em geral. Tô sendo irônico, tá, pessoal? Não, Enfim. porque já vão falar, que eu não deixo você falar. Mas Então, mas prossiga. aí o interessante é que a gente jogou esse vídeo fora. Porque eu tava muito passivona. Muito passivona. Eu falei, Tava cara, passivona. essa não é a figura feminina que a gente quer representar. Disse eu, né? Eu fiz essa maquiagem dessa versão da Flor. São várias versões, não sei se vocês já notaram, mas são várias. E aí, a gente gravou o vídeo seguinte, que foi o passado sobre essa série maravilhosa que é a Adolescence. Não vou voltar a isso. Mas enfim, beleza. E eu tava completamente... Aí eu falei, você quer que eu discorde? Então você vai ver só, agora eu vou me colocar, eu vou dar tudo de si. E aí a Flor tava discordando tanto que ela tava discordando até quando a gente concordava. Então é interessante o vídeo, porque você vê o vídeo, ou o podcast, a gente concorda em tudo, mas a gente não para de discordar. Isso aqui é muito sintomático também. A gente tá falando a mesma coisa, mas a gente tá discordando. Eu tava muito assim... Aguerrida. Belicosa. Belicosa. Tava bélica, tava assim, é isso que você quer? Você quer briga? E aí a gente terminou o vídeo e a gente falou, foi muito legal, cara. Assim, tava intensa a energia, assim, e tal. O pior não é isso, o pior é que o vídeo foi um sucesso, um monte de gente comentou, tem, sei lá, um monte de comentário, tem comentário pra caramba, a pessoa compartilhou, deu tudo certo, por quê? Porque eu fiquei interrompendo ele e fazendo Os comentários, mesmo que fossem deixando de seguir em 3, 2, 1, estavam lá, eram comentários, né? Aconteceram vários desses comentários. Mas enfim, Mas eu fiquei um pouco assim, me perguntando. Primeiro que muita gente falou, a Flor é chata, a Flor não deixa o Manoel falar, como é que ele consegue e tal, e coisa. E eu fiquei impressionada como muitas mulheres falando isso. Na verdade, a maioria... Muitas mulheres falando que eu não permitia que esse coitado terminasse o raciocínio dele. Uhum.
ele tem um canal inteiro dele, onde ele pode completar o raciocínio dele sozinho, que ele grava vídeos sozinho. Então, ele pode ficar lá completando o raciocínio dele. Entendeu? Aqui ele vai ser interrompido. Eu queria falar sobre isso também, que é o seguinte, um diálogo nem sempre ele é feito de escuta, pausa. Um diálogo, às vezes, ele é mais bélico. Eu concordo, amor, totalmente com o que você está falando, mas ainda assim, vendo o vídeo depois, a gente de fato estava pouco se ouvindo, porque a gente tinha muitas coisas para falar, cada um. Eu também não estava ouvindo. É só, o que eu acho interessante é que eu também não estava ouvindo. E ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Mas eu acho que tem que é importante notar que a gente está aqui, e isso tem a ver com esse episódio de hoje. Isso é o possível, entendeu? A gente está tentando, saca? E isso constitui um relacionamento, algo que existe, que se desencaixa, entendeu? Que não é um troço que funciona assim como uma forma ideal. Não é, realmente não é. E isso é o que a gente faz aqui há uns 5 anos. E eu acho, e eu continuo a fazer por isso mesmo. É ruim várias vezes eu me sinto exposto, assim, falando, cara, por que eu tô colocando isso aí para as pessoas falarem mal da gente, que troço masoquista maluco. Mas não é. É assim, porque nesse processo a gente elabora coisas sobre a gente e a gente dá a chance para vocês também, se tudo caminhar bem, poderem também elaborar. Mas isso faz parte dessa possibilidade, os problemas também eles também estão aí, né? Essa encrenca. Então a gente não tá aqui falando, que legal, amor. Eu não sei se vocês já viram muitos podcasts que existem por aí que as pessoas estão fingindo que estão conversando. Ou vídeos no YouTube. Que as pessoas não estão conversando, elas estão fazendo a cena da conversa, saca? E eu acho que a gente peca no outro sentido, talvez, né? Mas eu acho que cada vídeo nosso é um vídeo. Então, o interessante é que, às vezes, o vídeo vai ser menos, a gente vai se escutar menos. Sim. Porque daquele dia a gente tá se escutando menos, ou porque a gente veio de um monte de tarefas do nosso cotidiano que a gente tá mais agitado, ou eu tô mais agitada que você tá com mais capacidade de ouvir do que eu. Então, isso é o legal do canal. Ou do podcast. Ou do podcast, se você tá ouvindo Aliás, isso aqui. Aliás, nesse aqui a crítica vai ser, cara, eles passaram 6 minutos falando sobre nada antes de começar. Mas eu não acho que a gente tá falando sobre nada. Eu acho que é importante a gente saber e estabelecer aqui, junto com vocês que estão aqui, né, junto com a gente, ouvindo esse podcast, ouvindo esse vídeo, que o que a gente tá fazendo aqui não é pra, de algum jeito, ser corretinho, bonitinho, fofinho. Não é isso que a gente está fazendo. Então, às vezes a gente vai errar, às vezes a gente não vai se ouvir, às vezes a gente vai ser mais agressivo um com o outro. E isso faz parte, como faz parte de uma relação. E como faz parte da nossa relação. Porque o que eu acho que muitas pessoas talvez tenham esquecido aqui no nosso combinado, no nosso acordo entre nós e vocês, é que isso aqui também é uma relação. Por mais que seja uma relação esquisita, porque vocês estão assistindo a gente do celular de vocês, dos computadores de vocês, não sei, no fone de vocês, e a gente está aqui na nossa casa gravando, mas isso aqui é uma relação. Então, quando vocês falam com a gente, quando vocês fazem comentários, quando a gente lê os comentários, isso vai construindo a nossa relação com vocês também. E a partir do momento que vocês falam da gente de um jeito que é desrespeitoso ou simplista em relação a quem a gente é, assim, e o que a gente está fazendo aqui, é como se a gente estivesse empobrecendo o nosso diálogo aqui. Então, ela é chata. Ela não deixa ele falar. Então, você pode dizer, a Flor hoje não tá deixando ele falar. Sei lá o que você pode dizer, entendeu? Mas só lembrar que a gente lê os comentários e que estamos aqui também lidando com vocês, assim, ouvindo o retorno de vocês. Tiveram comentários super legais e coisas super legais que a gente ficou pensando, inclusive vamos ler hoje um dos comentários. Acho que é engraçado também falar isso, né? Que não é óbvio que a gente sabe que não, quando a gente tá falando vocês, são sei lá quantos vocês e cada um de vocês é uma pessoa, né? Não é um coletivo inteiro. Mas pro bom e pro ruim também, né? Assim, quando vocês falam e esquecem que nós somos pessoas que estamos aqui tentando fazer uma coisa, e ao mesmo tempo, várias vezes vocês também dão pra gente uma série de coisas muito legais e que a gente fica aqui também refletindo. Então, sempre a gente tentar ser, sei lá, cuidadoso nessa troca, talvez.
Mas nem sempre vai dar, amor. Mas nem sempre vai dar também, e tudo bem. Eu sou chata mesmo. Eu reconheço que eu sou chata e que eu tava chata e bélica no vídeo passado. Nesse vídeo mesmo de hoje, antes de começar, eu já desliguei tudo e falei assim, eu não vou seguir. Eu faço bastante isso. Então, aí eu queria aqui, falando em perguntas, em comentários... Tem um você vai começar com um comentário? Não, você quer começar de outro jeito? Não, então vai, começa. É que a gente lê, né, os comentários e tal, e fica trocando entre a gente. A gente tem um como é que chama? Um WhatsApp entre a gente, que se chama canal. E a gente fica mandando coisas do canal um pro outro durante o dia. Assim, você leu tal coisa, pensei tal coisa, tive tal ideia, não sei o que é um jeito da gente conversar. Sobre questões que a gente não tá conseguindo conversar. Não, um jeito da gente conversar também sobre os próximos vídeos. Tem uma ideia, novidade boa pra contar, pode contar? Do quê? Do negócio que a gente vai fazer? Já? Não, então não. Então depois eu conto. Então, é uma questão aqui do Xalaboy27, que é um nome muito bacana. Xalaboy. Eu amei esse nome. Xalaboy27. É uma pergunta que é a pergunta, eu acho, de alguma forma, ou todas as perguntas que estão aqui, sobre a vida possível, sobre a felicidade possível. Que troço é esse que é a felicidade possível? Vou ler a questão, tá? Questão longa e tal. Uma questão que tenho com a psicanálise há muito tempo e tenho dificuldade de entender direito é que, certo, idealizar um eu impossível de alcançar e se encher de culpa e vergonha por não fazê-lo parece realmente nada saudável, insustentável, um prato cheio para se sentir miserável. Ok, né? Então a idealização caga a vida, beleza. Quer dizer, né, você idealizar tudo que você gostaria de ser, deveria ser e tal. Beleza. Ideal do eu, que é aquela figura da qual a gente tanto fala. Vamos falar bastante sobre isso hoje. Mas aí ele segue aqui. Mas o que colocar no lugar? Né? Se a gente retira a idealização, o que a gente coloca no lugar? No lugar do ideal do eu, fica o que vai ficar? Então, já poderíamos parar por aí e passar 30 anos de análise em torno dessa questão. Mas não, ele segue. Digo, não é esse o nosso jeito de mudar? Ou seja, ter uma montagem para a qual a gente caminha? Excelente questão, né? Fantasiar algo melhor? Será? Aí a questão da fantasia, né? Como é que ela cabe, né? Para que serve a fantasia? O diferente basta? Uma pergunta já assim mais complexa. Não há algum mínimo parâmetro para a gente se nortear? Qual que é o parâmetro? Qual que é o parâmetro se não é o ideal do eu? Exatamente. Não que o parâmetro precise ser universal e objetivo, pode ser o meu parâmetro, que eu construí a trancos e barrancos, interagindo e, claro, sendo influenciado com o mundo. Por exemplo, eu tenho uma visão do que é ser alguém desejável e interessante, e me pego, às vezes, tentando corresponder a isso, porque quero que gostem de mim. Claro, é impossível chegar a essa imagem que romantizei, que sempre tem algo divertido ou esperto e adequado a dizer, no time e no tom que melhor representam o que eu estou querendo comunicar. Ao mesmo tempo, se, pelo menos, eu não tentar isso, não estaria me prendendo demais a um jeito de ser e sentir atual, que muito me desagrada, ou seja, isso aqui que eu sou sem nenhum esforço para mudar de alguma forma, para melhorar. Para ser agradável, para ser maneiro, para ser legal. Exatamente. Não estaria abrindo mão da possibilidade de me sentir um pouco mais seguro comigo mesmo? Questão, será? Enfim, às vezes não consigo entender como seria mais interessante levar a vida. Porque a culpa e vergonha de ter certos comportamentos cansa e traz muita dor. Mas o que fazer com essas demandas, essas autocobranças? Entender de onde elas vêm e depois, no que isso pode dar? Tem pessoas que não se organizam dessa forma? Como será que elas fazem? Eu amo. Esse final é maravilhoso. Quem são essas pessoas? Tem pessoas que não têm ideal do eu? Pessoas sem ideal do eu? Como ela faz? Tem as psicopatias estão aí. Brincadeira, mas... Então eu achei muito legal essa pergunta. Se você não tem ideal do eu, você... O que te sobra? O que te sobra? É uma pergunta que eu às vezes eu escuto das pessoas, que é assim... Cara, mas a gente vai desconstruir esse bagulho todo? Pra quê? Que a gente vai... Porque vai sobrar o quê? Vai devastar todos os castelos, as coisas todas. E pra que a gente vai fazer isso? E a vida vai ficar totalmente desabilitada de cenas, de belas cenas? A vida vai ser só um negócio assim, um troço meio mal arranjado, que é a realidade? Eu acho muito legal essa questão. E aí, quer falar alguma coisa? Não, eu acho também. Eu acho muito bom quando ele coloca o que a gente bota no lugar do ideal do eu, né? Como é que a gente faz? E
E será que tem alguém sem esse ideal? Porque Sim. essa pessoa é o quê? Ela é feita de que matéria? Assim, não fala isso, mas é quase isso, né? Ela é feita de que matéria? Como Então, é que ela se orienta, né? como é que ela se orienta? Não tem eu adoro também, não tem um parâmetro pra gente se guiar? Porque, claro, né? O ideal do eu, ele é um lugar que você gostaria de chegar. Vou só definir o ideal do eu assim rapidamente, em Tá. termos bem simplistas, que é um conceito que vai mudando ao longo da teoria freudiana, começa de um jeito e vai se alterando assim. Num determinado momento ele é um sinônimo de super-eu, o ideal do eu, mas aí ele vai ampliando o conceito de super-eu, assim. Como assim, super-eu? Super-eu é aquela a figura da crítica, da lei, do que pode e que não pode, vamos dizer assim. Depois fica diferenciado isso, né? Então, nesse sentido, lá nas novas conferências, ele vai colocar assim esse super-eu como a figura da lei e o ideal do eu como aquilo que a gente faz, assim, tenta se modular para agradar, sabe? Para querer agradar o outro, né? Mas quando surge lá na introdução ao narcisismo, que é onde esse conceito aí aparece, o ideal do eu é aquele troço. Então tem duas figuras. Uma primeira que é o eu ideal, vamos dizer assim, que é o bebezuquinho perfeito, né? Bebezuquinho que não tá pensando, cara, o que tá errado comigo, né? Bebezuquinho que tá lá, chora, a mãe chega. Esse bebê é ideal também, tá, gente? Não tô falando que... O que eu quero dizer é que esse bebê não tá neurotizando, cara, como é que eu faço como ele tá aqui? Como é que eu faço pra agradar? O que eu faço no timing certo? Fala do timing certo. Ele não tem uma relação com o mundo, né? Ele tem, mas é uma relação... Eu tenho uns objetos que me satisfazem no que eu preciso e tal, né? E às vezes eu fico frustrado que eles não me satisfazem, mas é basicamente isso. Né? Mas o mundo dele é bem restrito àquelas figuras ali que estão suprindo as necessidades mais básicas dele. Exato. E aí depois disso, quando alguns olhares sobre eles de um certo, não, cara, assim não, peraí, não faz isso e tal, uma certa, vamos dizer assim, uma certa crítica, um certo descontentamento por parte das figuras que estão cuidando dele, no olhar delas, assim, passa a produzir nele um gap, assim, né? Então ele não tá mais ele não é mais esse eu ideal. Ele é um troço lá, um eu atual, vamos dizer assim, ou um eu factual, um eu atual. E aí, então, nesse momento ele passa a bolar imagens de como que ele poderia agradar esse olhar, né? E esse é o ideal do eu. É quem eu deveria ser, é o olhar desse outro de quem eu preciso. E esse outro não é um outro qualquer, é o outro que me sustenta. Né? Me sustenta literalmente, é o outro de quem eu dependo para sobreviver. Né? Então, o amor, como eu falo sempre, o amor da mãe, enfim, das figuras de cuidado, ele é a garantia de vida. Né? Então, tá. E aí o ideal do eu, ele vai se moldando ao longo da vida, né? vai se transformando com as narrativas que a gente vai recebendo de quem que a gente tem que ser e tal, mas ele segue. Então, e aí tem essa diferença entre o ideal do eu e o super-eu. O super-eu estaria mais ligado, então, nessa formulação final aí do Freud, a essa posição crítica, mais ligada à ideia de repressão, vamos dizer assim, o que não pode, né? O que não pode, o que tem que ficar de fora, sabe assim? Então tudo que a gente retira, né? O ideal do nesse sentido é mais o que a gente adiciona. Estou sendo bem simplista, mas então tá ligado à ideia de demanda, né? Então mais uma noção assim de o que eu devo ao outro, E esse outro muitas vezes não é um outro que existe, é um outro que está internalizado, vocês estão entendendo? E aí, por que a gente critica o ideal do eu? Eu sou bem crítico em relação a essa montagem. Tem gente que vai falar que o ideal do eu é legal, porque ele leva a gente para caminhos. Que ele faz a gente, por exemplo, estudar, né? Então, ninguém gosta de estudar, a princípio, física, sei lá o quê, sabe assim? Ou, enfim, ninguém quer ser médico, ou, como é que fala? Advogado, ou pós-doutor em, sei lá... A princípio, nenhum bebê fala, cara, pensei que um pós-doc em física quântica é a parada que vai me satisfazer. Não, isso tem a ver com uma montagem do ideal do eu, justamente, entendeu? Então, em alguma medida, esse troço leva a gente para movimentos, saca? Assim, então, eu quero muito agradar a minha mãe, então eu vou estudar psicanálise, eu vou fazer não sei o quê, vou fazer filosofia, tal, vou fazer um canal, escrever um livro. Tudo isso é ideal do eu. Tudo isso é ideal do eu, funcionando, né? Funcionando de uma maneira mais ou menos razoável, assim, vamos dizer, né? Mais ou menos razoável. Então, ele de fato impulsiona a gente. Uhum. Né? Mas a questão com o ideal do eu é que há uma falácia na base dele. Hoje eu estou falando muito, hein? Você vai me deixar ficar falando só para me sacanear, né? Tá. Mas há uma falácia na base do ideal do eu, que é o quê? Que é a ideia de que se a gente conseguir essas coisas, a gente vai finalmente ser amado. Essa é a falácia básica. E o amor, como a gente já disse várias vezes, não ocorre aí. Né? Ele não acontece quando a gente chega nesses lugares.
Então, o ideal do eu tem duas possibilidades. Ele pode dar errado, que é em geral o que dá, a gente não consegue. A gente não consegue, a gente falha muito mais do que vence, a gente perde muito mais do que ganha, porque essa é a estrutura na qual a gente está vivendo. Primeiro, a realidade é assim, é muito difícil, e a realidade capitalista, então, é uma grande falácia. Você não vai chegar lá, não vai rolar, porque não tem lá para chegar, é sempre um pouco mais, né? Mas justamente isso tem a ver com o que eu estou falando. E aí, no outro caso, você consegue. E aí eu, então, consegui, me formei em tal coisa, virei tal coisa. E aí, quando você chega lá, você fala, mas não resolveu. Porque eu continuo aqui meio... Estão me olhando, então, finalmente, como eu queria ser olhado? Sim, sou bem... Eu tô sendo realmente amado pelo meu pai, já que eu sou médico igual a ele? Exatamente. Então, eu posso até ser admirado por ele, mas aí eu me coloco uma pergunta subsequente, que é assim, então, se eu não for esse médico assim, ele não me ama? Porque é isso que eu tenho que sustentar, e você tem que sustentar o ideal do eu. Então... O problema do ideal do eu é que ele coloca a gente nessa espécie de beco sem saída, assim, sabe? No que se refere ao amor, né? Porque, como eu já disse várias vezes, o ideal do eu, ele vai, quando funciona, trazer sucesso pra gente, realização, impressão de potência, um monte de coisas, né? E experiências. Mas ele não traz amor, né? Porque amor depende, como quem aqui já me escuta falando há tempos, amor depende de poder falhar e poder ser acolhido, né? O vínculo depende de poder cair e alguém te ajudar. O vínculo não depende de alguém que consegue ganhar. Ele depende de alguém que pode perder. E se você acha que você vai conseguir o amor de alguém porque você está ganhando... Então você está caindo numa contradição. Você está caindo numa contradição. Exato. Você pode conseguir admiração, né, de alguém, respeito e tal, um monte de coisa. Isso sim, né? Então aqui, por exemplo, eu posso conseguir a admiração de vocês, né? Pô, legal, respeito, esse cara tá falando, pra quem curte, né? Esse cara tá falando umas paradas maneiras, mas amor não. Amor isso aqui não vai me dar, então eu tenho que ter isso claro pra mim, enquanto eu faço isso. Porque senão, quando eu não consigo isso, eu caio no buraco, entendeu? De cara, então eu não sou amado, então eu falhei, então isso é o contrário do amor. O amor é poder falhar. Então Mas não tem algumas pessoas também que elas, por exemplo, vão contra o ideal do eu, então elas... O pai quer que ela seja médica e ela vai ser... Meu pai. Ele queria que eu fosse médico, fazer filosofia. Exatamente. Não, mas é diferente se você tem uma família de médicos, né? E aí você fala, eu vou ser engenheiro. Ou pior, eu vou ser... Artista. A família toda de médicos, você fala assim, não, eu vou fazer teatro. Não, mas é porque, sim. Assim, tem pessoas que realmente têm famílias. Eu tenho um amigo, não é meu amigo, mas assim, que eu conheci, que a família toda dele é de dentistas, toda. Irmão dentista, mãe dentista, pai dentista, todo mundo é dentista. E ele falou assim, não, eu vou fazer comunicação, eu quero trabalhar com entretenimento. Então e ele é super bem sucedido, mas ele rompeu com isso. Ele falou assim, eu não vou ser... isso que vocês querem que eu seja. Isso também é como se fosse um contra-ideal do eu. Um protesto. Que também te motiva, que também dá uma motivação de você falar assim, vocês querem que eu seja isso, eu não vou. O que é muito legal por um outro lado, porque é como se você fosse, é o que as pessoas falam, é o transgressor da família, né? Sim. Porque é aquele que vai contra, é o do contra, porque com isso ele também vai ganhar olhar, né? Ele vai ganhar atenção, ele vai ganhar... ele é o diferentão. Sim, total. Eu acho que essa função do protesto em relação a essa expectativa acontece às vezes muito cedo, às vezes, né, as crianças, o Vicente faz isso o tempo todo, né? Fala, não, vou fazer o contrário então, porque eu também consigo atenção fazendo o contrário do que está demandado de mim, né? Ou na adolescência é um momento muito frequente para isso acontecer, fala, então eu vou romper com o que é esperado de mim aqui, né? Tem gente que nunca rompe, que vai seguir com isso e, né, enfim, vai ser assim. Mas o que é complicado do ideal do eu é que ele... Por que a gente na psicanálise vai discutir esse... A psicanálise não quer te sacanear. Pelo menos eu não entendo assim. Como é que eu faço essa pessoa ficar mais angustiada? Não é isso que eu penso, tá? O que eu penso é como é que eu ajudo a pessoa. Se o ideal do eu está colocando ela numa via de existência muito estreita, com uma série de demandas e barreiras que não precisavam ser assim, que ela poderia ter mais campo de satisfação, por exemplo, de outra forma, ou se o ideal do eu empurra ela para uma repetição de uma coisa que não a satisfaz, então ela faz de novo aquela cena e não funciona, né? Ou se o ideal do eu a impede de buscar porque ele é tão forte
que a pessoa Coisas não pode... que ela realmente quer, né? Mas não, eu tô falando que ela não pode falhar. E o que realmente quer, a gente vai entrar numa discussão já. Né? Mas eu tô falando assim, pra mim a ideia de passar no concurso é tão importante pro meu pai gostar de mim, que eu nem tenho coragem de fazer o concurso. Porque se eu não passar, lascou, entendeu? Então, é aí que a gente desconstrói o ideal do eu, entendeu? Nesse sentido. Só que aí, se a gente tira isso, a pergunta é o que sobra. Que é o que você quer de verdade, né? É essa história que é uma briga... A gente tem uma briga aqui que Eu sempre falo assim, não, porque o que a pessoa deseja de verdade? O que ela quer de verdade? Como é que ela sente de verdade? E o Emanuel fala assim, mas não tem o que a pessoa deseja de verdade. Não tem isso. E eu fico assim, mas aí eu fico que nem ele, mas não tem um parâmetro? Não tem um pouquinho isso? Não tem. Porque eu acho que, de algum jeito, talvez inconsciente, o nosso próprio corpo nos leva para coisas. A gente escolhe... isso é o reconhecimento do desejo. Essa ideia. A gente escolhe um pouco quase sem perceber os caminhos que a gente meio vai tomando na vida, né? E é claro que isso tem a ver... Isso pode ter a ver com o ideal do eu, mas isso também pode ter a ver com um certo olhar para uma coisa e falar, aquilo ali me interessa, né? Eu gosto daquilo ali. E a gente tá falando aqui de profissão, né? Mas eu acho que isso não tem a ver só com a profissão, né? Isso tem a ver com a vida como um todo, assim. A vida que a gente acha que a gente precisa ter, né? A vida que é socialmente exigida de nós. Então, a gente tem que ter, sei lá, uma casa própria, ou a gente tem que morar num lugar tal, ou a gente tem que ter filhos, ou a gente tem que ter um casamento, um relacionamento, não sei o que e tal. E as pessoas esperam essas coisas da gente, né? Se uma pessoa não casa, por exemplo, nunca na vida, a família olha estranha pra ela, né? Os amigos falam assim, mas ela não vai... Fulano não vai ter filho? Sim. É uma pressão, realmente, né, social da vida que a gente deve ter. E isso é uma coisa muito doida, porque a gente tá falando aqui, né, de uma pressão dos pais, né, de uma vontade que os pais colocam na gente quando a gente é pequeno. Tipo, a gente quer que fulano seja médico ou engenheiro, sei lá o que, essas coisas mais clichês, né? Que teoricamente dão uma vida boa, né? Que era médico, engenheiro, advogado. Né? Meu filho vai ser doutor, né? E aí... Meu filho vai ser TikToker. Vai ser TikToker. Agora você abriu muito as possibilidades. O que você quer? Eu quero que meu filho seja youtuber. Mas aí você espera que seu filho seja youtuber e, de repente, ele não vai ser youtuber, né? Então, tem esse primeiro lugar, assim, que é a família. Mas também tem uma pressão que é da vida. De estar no mundo, né? E quando você tá no mundo, é como ele diz, você quer ser amado, você quer ser gostado, você quer ser maneiro, você quer fazer a piada certa, com a ironia certa, no tom certo, no lugar certo, porque você quer corresponder àquilo que as pessoas querem de você. E a gente faz isso automaticamente, o tempo todo. Eu faço isso o tempo todo. Às vezes eu me pego depois em casa pensando assim, por que eu falei aquilo? Eu nem acho aquilo. Que não tem nada a ver comigo. Eu não acho aquilo que eu falei. Mas foi reflexo, né? Mas por reflexo, você quer participar, você quer ser aceito, você quer pertencer. A gente quer pertencer. Ao grupo da escola, da faculdade, à família da onde a gente vem, a nossa casa, a nossa família. A gente quer ser olhado, admirado, amado. Não tem jeito, né? E aí, como é que a gente faz para romper com esse ideal aí e tá um pouco mais conectado com aquilo que a gente, de algum jeito, aí o Emanuel vai discordar de mim, com aquilo que, de algum jeito, a gente reconhece, agora eu vou falar bonito, reconhece como desejo da gente. Fala. Não, mas o que quer dizer isso aí, né? Eu acho que... O que a gente reconhece como desejo da gente? Por exemplo, posso dar um exemplo bem prático? Por favor. Olha só, eu sempre fui uma pessoa que eu achava que eu tinha que estar nos lugares. Então, tem uma festa, eu tenho que ir nessa festa. Tem um outro lugar, eu tenho que ir nesse lugar. Tem não sei o quê. E aí eu comecei com o passar do tempo, com o envelhecimento, o amadurecimento também, eu comecei a olhar e pensar assim, eu quero realmente ir nesse lugar? Por que eu quero ir nesse lugar? Então comecei a tentar entender por quê.
por que eu achava que eu tinha que ir. Então, por que eu acho que eu tenho que ir? Ah, porque profissionalmente, pra mim, vai ser bom se eu for. Tá, isso é uma coisa. Mas eu vou chegar lá, eu acho que eu vou me sentir bem lá. Porque não adianta ser bom profissionalmente, você chegar lá errado. Você chegar lá equivocado. Você tá envergonhado de estar lá. Então, então teoricamente, profissionalmente, pode ser que seja bom pra mim estar lá. Mas quando eu chegar lá, eu vou conseguir me colocar de um jeito que vai ser bom profissionalmente pra mim? Eu vou piorar as Ou coisas. eu vou piorar a situação, entendeu? Ou, na verdade, vai ser melhor não ir. Nunca Porque ir. não ir... O meu sucesso profissional se deve a nunca ter ido. Não, outro dia eu ouvi isso de um colega meu de trabalho que eu achei muito bom. Ele falou assim, é porque a falta também tem a sua... Tem, claro. o seu negócio, o Fulano- mistério. fulano não veio. Fulano não veio. Mas você tem que dar um jeito para as pessoas lembrarem que você não foi. Né? Mas assim, dependendo de como for a sua falta, Manda flores. Manda flores. O ser faltante, ele pode também ter a sua graça. Então, como usar isso também? Eu achei muito bom isso. E aí eu fui tentando entender o que pra mim... então pra mim... Rapidinho, só perdão, só que eu não fui, não vou, mas perguntaram de mim? Perguntaram de mim. Você faz muito Eu isso. faço muito isso. Você faz muito isso, assim. O Emanuel nunca vai nos negócios e aí fala assim, mas alguém perguntou de mim? Por que eu não fui e tal? Eu falo, não, amor, ninguém perguntou. Então tem uma coisa que é engraçada, que é assim, como é que a gente vai percebendo aquilo que a gente está fazendo, porque a gente acha que a gente tem que fazer sem se perguntar por que a gente tem que fazer. Se a gente fizer, como é que a gente vai chegar lá? A gente tem amigos lá, a gente tem pessoas lá que podem sustentar a gente, com quem a gente pode, trocar uma ideia, ficar naquela rodinha, ou não vai ter nenhuma rodinha pra você ficar, você não vai ter rodinha pra ficar no lugar. E realmente, se você quer ir, você quer perder essa noite de sono, você tem condição de perder essa noite de sono ou não, ou você precisa dormir, porque aí você tem uma coisa também que você tem que priorizar coisas na vida. Isso também tem a ver com filho, né? Tem a ver com sono, basicamente. Você tá falando tudo isso sono. É sono. Mas tem que priorizar mesmo. Tipo, amanhã eu tenho um dia infernal de trabalho. Eu tenho que estar no meu trabalho 7 horas da manhã e eu vou chegar em casa 2 da manhã. Vai dar certo isso? Amanhã eu vou conseguir tá bem no meu trabalho, sendo que eu fui nessa festa? Não sei. Então, como é que também você olha para as coisas de uma forma mais prática e fala assim, tá, qual é a minha prioridade aqui? O que realmente eu tô fazendo com as minhas escolhas, né? Entender as escolhas que você tá fazendo e não só ir, né, achar que você tem que... Então, eu tô dando esse exemplo da festa porque pra mim era muito difícil não estar nos lugares. Eu sei. E hoje em dia... Eu deixei de ser convidada pra ir pra muitos lugares. Porque você não foi tantas vezes. Porque eu não fui tantas vezes, que as pessoas também pararam um pouco de me convidar pra ir nos lugares. Mas eu também tenho uma certa... Outro dia também, uma outra pessoa do trabalho também me falou uma coisa muito boa. Sabe que eu fico até... A pessoa falou assim, sabe que eu fico até aliviada de não ser convidada? Porque se você não é convidada, você não tem que ir. E se você não tem que ir, cara, que alívio. Você não tem que ir. Então, entender isso, como é que você faz pra fazer essas escolhas de forma mais consciente e menos assim, eu tenho que estar em todos os lugares, né? Então esse foi meu exemplo. Não foi um bom exemplo, talvez? Não sei. Não, acho que foi um bom exemplo. Mas é porque, bom, enfim, tem várias coisas aí, né? Mas o que eu fico pensando é assim. A gente tem que chegar na vida possível, tá? Mas tudo bem, vamos lá. O que era a minha vida possível? O que me incomoda na história, quando você está falando agora, eu tô achando, legal, então você tem várias coisas na sua mão, assim, para você tentar se orientar. Mas não tem algo que seja a verdade das coisas e o negócio que seja a cena das coisas, né? Então, nesse sentido, querer agradar é parte da história. Então, voltando pro bebê, tem esse termo do Winnicott, que é o gesto espontâneo, né? É assim, o que é do bebê que não é modulado já pelo olhar da mãe? Então, nesse sentido, o desejo, o reconhecimento do desejo mais básico, talvez fosse isso aí. O que é desse bebê que não é pensando como é que vão ver isso que eu estou fazendo, sabe? E a gente tem isso. Acho que quando você pensa assim, quando você fecha a porta do quarto, tá sozinho, você fala, ufa, posso existir mais ou menos como eu sou, né? Então, nesse sentido, esse verdadeiro
selfie aí, fazer assim. É horrível, você pega o celular, hoje em dia esse Não, verdadeiro sem o celular. selfie é terrível. Não, sem celular. Você pega o celular e fica assim, ó. É verdadeiro selfie sem celular. Tá. Aí é difícil, aí hein? É tédio, aí, é estranho, vazio. Aí é estranho, você fala, caraca, o que eu Quem faço sou eu? agora? Puta Quem sou merda. eu? Porque aí se você não tem o celular pra te dizer aquilo que você quer... Pra te entulhar, entubar assim. de imagens e coisas, se você sozinho no quarto, você fica, caraca, e agora? Mas a gente tá todo lascado nesse sentido, mas em tese, esse movimento de modulação, a gente tem essa ideia de querer voltar a essa espécie de gesto espontâneo, de ser quem é, né? Mas o ponto, eu acho, é que ao longo da vida a gente foi vamos dizer, fazendo registro, como ele mesmo coloca aqui, de todas as modalidades de satisfação possíveis que estão no mundo, né? E que dependem do outro, né? Então, e que não são só agradar o outro, ter o amor do outro, mas que são, sei lá, comer, dançar, transar, passear, viajar, um monte de outras coisas que entram em conflito com esse outro. Agredir, brigar, dominar, vencer, sumir, calar, gritar, chorar, um monte de outras coisas que não estão dentro desse negócio, né? Dentro do que a gente supõe que esse outro espere, né? Que é uma suposição, via de regra, né? Também é importante lembrar. A gente não sabe o que o outro espera, a gente supõe, a gente fantasia o que o outro espera. Então, no que o outro espera, nessa caixinha, todo o resto fica de fora. E eu acho que o problema está um pouco aí, em todo o resto que fica de fora. Então, essa edição tão intensa que a gente faz dessa subjetividade. Então, eu tenho que performar isso aqui, tudo que não é isso aqui, tudo que não é cavalo nesse sentido, vai para as cucuias. Então, nesse sentido, ou eu reprimo tudo que é sexo, por exemplo, ou que é, né, que é uma modalidade sexual que não pode, ou que é um impulso, um desejo que não pode, ou que é uma agressividade que não pode. Eu tiro tudo isso da cena para estar em conformidade com a fantasia, né, com o que eu constituo na fantasia desse olhar do outro, que eu acho que é, né? E esse aqui é o problema, é esse empobrecimento das possibilidades de prazer que ocorrem nessa dinâmica. Mas não é como se a gente fosse encontrar algo que é verdadeiro. Esse que é meu ponto, entendeu? Porque isso também é verdadeiro. Querer o amor do outro também é verdadeiro. Lá, Sim. o bebê também quer isso, senão ele tá lascado. Não, então, tudo é verdadeiro. Querer agradar o outro é verdadeiro. Querer, tipo, ser irônico, legal, inteligente é verdadeiro. Querer transar é verdadeiro. Querer dormir é verdadeiro. Querer gritar é verdadeiro. Tudo isso pode ser verdadeiro. Porque, sempre digo, não há algo como o verdadeiro desejo. Né, como lá por trás, tá? Existem as necessidades que a gente tem no nosso corpo, as necessidades, mas o desejo ele é sempre construído no ambiente, porque ele sempre está ligado a um registro de satisfação de uma necessidade. Esse registro ocorre necessariamente no ambiente, então ele é sempre aprendido, né? Então não há o desejo, quando a gente fala reconhecimento do desejo e tal, e coisa, isso não é um troço metafísico, isso é processual, é ambiental, entendeu? E você editou uma série de coisas para poder caber dentro de um sistema. E também você vai mudando, né? Você vai desejando outras coisas. Você pode ir entendendo onde você está, né, na sua vida. Né? Isso depende. Reconhecer o seu desejo ali, naquele momento. Né? Ele pode ser outro depois. Daqui a um segundo ele pode ser outro, né? Totalmente. Ele idealmente sim, né? Mas várias vezes ele vai ser repetir. A mesma coisa. Mas o negócio... É que nessa pergunta dele, não é que você vá tirar tudo e vá sobrar nada. Não vai sobrar, nunca vai sobrar nada. Não vai ficar sem nada. E você vai querer agradar em algum grau. O lance é perceber como que esse querer agradar te inviabiliza de existir. No sentido de, e se eu não agradar? Né? E, meu Deus do céu, não sei como agradar. E se eu falar a coisa errada? E se eu não falar no timing certo? Você não vai falar no timing certo, você vai errar. O ponto é poder tentar, poder querer agradar várias vezes e poder falhar. E falar, putz, fiz uma piada e deu ruim a piada. Né? Então... E eu acho que reconhecer também, né? Mesmo que seja depois, falar assim, por que eu fiz aquilo? Na verdade, aquilo não... Eu queria tanto agradar aquela pessoa, né? Por que eu quero tanto agradar aquela pessoa? Por que ela tem que eu preciso? Para que ela, né, para que... Por que eu quero tanto olhar daquela figura ali? O que ela tem que... Sim. Mas aí, vamos tentar... Porque o que eu queria chegar é... Só para não perder uma coisa? Você vai esquecer se eu falar, não? Não. É que aí tem uma coisa que é essa fantasia de que a gente depende desse outro para sobreviver. Né? Esse outro varia. Mas essa ideia que é uma repetição da mãe, né? Mas é assim, se eu não agradar esse outro, eu tô lascado.
Esse outro que pode ser o fulano na festa, que pode ser a pessoa da mensagem, mas se eu falhar com esse outro, eu desapareço. Isso tem que ser revisado, porque a gente não depende de nenhum outro específico, a gente depende de muitos outros, mas não de um outro específico, né? Então, esse é um ponto, que é a tal da dependência emocional, nesse sentido. Não é que você vai ser autossustentável, assim, você não vai ser, como é que chama aquele negócio de uma agricultura de... como é que chama isso, gente? Que se autossustenta? Bom, vocês entenderam. Sabe? De uma coisa que não existe nela mesma. Não precisa de outra coisa fora. A gente sempre precisa de uma coisa fora. Então, isso não... Mas essa ideia de que você precisa daquele outro, que é o desespero de desapontar esse outro, isso é um problema. Porque isso te deixa numa ameaça constante. E isso tem uma outra questão, que é o quanto de outros prazeres você não vai ter para tentar estar em conformidade. Isso é que eu acho mais importante saber. Quanto de outros prazeres você vai perder pela fantasia de que você depende desse outro. Entendeu? E quanto que você não vai falar, e quanto que você não vai dizer, e quanto que você não vai tentar negociar as outras coisas. Então não é que a gente não vai se modular. A gente vai se modular, sempre. Mas a gente tem que ter alguma condição de ter flexibilidade, de poder falar, cara, eu queria mais assim. Aí você fala, eu queria que você fosse assim. Fala, então talvez não vai rolar, talvez, vamos tentar. Deu pra entender o que eu tô falando? Deu, mas é muito difícil porque eu acho que você tem que dar muito errado várias vezes também, pra esse ideal do eu, ele te decepcionar, digamos assim, sabe? Porque quando a gente pensa, sei lá, quando, né, a gente constrói essa ideia de que a gente vai ser, por exemplo, bem-sucedido na vida, né? Uhum. E aí você percebe que ser bem-sucedido na vida, primeiro, o que é ser bem-sucedido na vida? Porque você pode não ser uma pessoa rica e ser bem-sucedido na vida, né? Ter uma família legal, ter construído vínculos que são interessantes para você, lugares confortáveis de amor, de apoio, de acolhimento e tal, e ter lá o seu trabalho e fazer as suas coisas. Então, isso pode ser uma vida boa. Uhum. Né? Então, o que é uma vida boa varia muito, mas talvez o seu pai e a sua mãe, sei lá, tenham esperado que você fosse rico. Uhum. Você, fizesse a parada acontecer, entendeu? Virasse um TikToker rico. E aí, de repente, seu canal no TikTok não deu certo. Uhum. Não deu. E você tentou de novo e não deu, e não deu, e não deu. Então, a vida também vai te mostrando um pouco. Esse ideal do eu, ele vai falhando. Uhum. E conforme ele vai falhando, você vai tendo que mudar de caminho. Uhum. Tendo que olhar para outras coisas que talvez você tenha que tentar para mudar, para encontrar satisfação na vida, né? Porque no final das contas, o que a gente quer, né? É encontrar satisfação na nossa existência. Eu sou uma pessoa que eu não acredito, assim, eu não acredito em várias existências. Eu acho que tem essa existência aqui que a gente tá fazendo essa aqui. Então, como é que a gente faz para ela ser prazerosa? Para ela ser legal? Para essa existência aqui ser construída de um jeito que eu vá me sentir bem dentro dela. Uhum. Por exemplo, eu alcancei meu ideal do eu? Não alcancei. Mas eu tô aqui tentando estar satisfeita com as coisas que eu construí na minha vida. E eu acho a minha vida muito satisfatória. Acho que eu construí uma família, acho que eu tenho um espaço onde eu posso errar, onde eu posso falhar, onde eu posso não tá legal, e eu sei que eu vou ser acolhida aqui, o que é muita coisa. Então talvez essa seja a maior coisa. Só que como a gente tem uma sociedade muito capitalista e opressora, né? A gente acha que a vida satisfatória, ela não pode existir, ela tem que ser uma vida extraordinária, e além disso, ela tem que ser uma vida de sucesso. E o sucesso está ligado ao sucesso financeiro e ao sucesso de consumo, de coisas que você pode ter. Então, uma casa, o carro, ou sei lá o quê. Tá todo mundo achando que vai dar conta da vida com bens materiais. Nesse sentido, perdão. Né? Total. Então, eu acho que quando o seu ideal do eu, ele não falha, ele dá certo. Então, sei lá, você faz vestibular para medicina e você passa no vestibular, você começa a fazer a faculdade, você vai indo, você consegue, você vai fazer o negócio, eu não consigo entender quem faz medicina, mas enfim, você consegue
né, o negócio, como é que chama? Depois da medicina, aí você faz a residência, vai bem na residência, você faz sua especialização, você vai indo, você consegue um trabalho, você tem um consultório, você vai no consultório, a coisa vai caminhando. Mas chega lá, você vira cirurgião, sei lá. Neurocirurgião pediátrico. Você vira neurocirurgião pediátrico. Mas a sua vida amorosa, ela é uma merda. Ela é assim, um desastre, você não tem nada. Você é só neurocirurgião pediátrico. Você tem dinheiro? Tem. Você tem carro? Tem. Você tem a casa própria? Provavelmente. Mas e aí? O que você faz com isso? O que você faz com o seu sábado à noite? Se você não tem um paciente para operar? Não sei. E olha que como é uma pessoa que lida com neurocirurgião pediátrico. Você talvez opera... um exemplo seja muito extremo. Muito extremo. Vai um exemplo mais simples, assim, né? Porque, não, mas assim, porque sei lá. O neurocirurgião pediátrico é um sujeito que você fala, cara, esse cara tá fazendo uma parada que realmente... Não é dá, um não dá. Não dá como ele vive, como ele come, como ele respira. Uma coisa que eu acho que é muito séria no que você tá falando, que é... Desculpa interromper. Desculpa, pessoal, interromper. Mas que é... A nossa gramática ou o nosso vocabulário do ideal do eu no nosso mundo, ele é via de regra de aquisição e consumo. É o que eu vou ter a mais, o que eu vou conseguir adquirir. Cultura, né? É bem impressionante, assim. O ideal do eu eu vou ganhar alguma coisa aqui. Eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um corpo, eu tenho que ter o curso, ou a gente nunca está pensando, cara, quem eu deveria ser? Pô, deveria ser mais solto. Eu deveria ser mais perdido, eu deveria ser mais não saber as coisas, eu deveria ser mais riso frouxo, eu deveria ser mais chorão. A gente não tá pensando isso nunca. Eu deveria dançar mais, sabe? A gente tá pensando, o ideal do eu, via de regra, não tá montado assim. Ele tá montado por uma demanda de consumo. O que você precisa? Cara, tem a ver com algum negócio de dinheiro e com uma coisa que você vai consumir alguma coisa que vai te fazer mover de um lugar A para um lugar B. Ou ele pode ter até a ver com uma família, um negócio, mas às vezes você quer tanto aquela família que você nem dá a chance de você, de repente, encontrar uma pessoa que você realmente goste. Você encontra uma pessoa, você fala, essa pessoa é razoavelmente ok, eu vou construir uma família com ela porque eu preciso ter uma família. Sim, mas a família muitas vezes também é uma aquisição, né? Eu tenho então, que ter ela é uma aquisição. Eu ter uma família, ter filhos, é o mesmo verbo. As pessoas não têm filhos porque elas pensam assim, caramba, eu quero experimentar isso na vida. Elas têm filhos porque é compulsório. Cara, tem que ter filho, porque eu tenho que ter, né? Que a minha prima tem. O que me falta? Filhos? Filhos. Agora esse casamento precisa de filhos, porque a gente já tá aqui há 5 anos, gente, vamos, né? Já casamos, já fizemos uma festa de casamento, já bebemos e tal, agora vamos ter filho, porque é isso. Depois a gente leva pra Disney, e aí depois a gente, sei lá o que a gente faz. Volta da Disney. Tô falando de um negócio muito privilegiado, eu sei, né? Mas assim, essa sensação de que a vida tem que caminhar conforme esperam que ela caminhe, conforme a sociedade dita que ela tem que ser, e aí a gente não se questiona em relação a essas coisas, e principalmente a gente não pensa como é que a gente pode ter uma vida que a gente vai olhar pra ela depois e vai falar, maneiro isso aqui que eu vivi. Porque a gente vai morrer, né, pessoal? O negócio que também ninguém fala sobre isso. O pessoal fica fingindo que não, que vai viver pra sempre, que quer, entendeu? Ter, sei lá. Outro dia eu vi uma pesquisa. Ficar muito sarado, porque o importante é a sua, sei lá, a sua bunda tá muito em pé. Mas assim, é até legal, vai malhar pra você ficar saudável, sei lá, vai fazer um exercício que você quiser, pra você ficar maneiro, pra você ficar bem, pra você se sentir bem. Mas assim, cara, a sua bunda vai cair. Inevitavelmente. Você vai envelhecer. Você não vai mais ser essa carinha bonita que você tem agora. E isso é terrível. Você tem essa carinha bonita, né? Tem um pessoal... Bom, enfim, você tá falando uma coisa assim que também... Não, mas eu tô falando uma coisa que eu vou envelhecer. Eu não vou mais ter essa pele que eu tenho. Já não tenho a pele que eu tinha com 25 anos. Graças a Deus, esse não, que a gente tá vivendo, que a gente tá gastando também, porque a gente vai gastar a vida, né? E aí vai chegar uma hora, eu vejo minha avó com 90 e tantos anos. Cara, ela tá muito velha. E é muito maneiro olhar e falar, pô, olha a minha avó, cara. Olha ela aí, 2025. Ela tá aí. Ela nasceu em 1931. E ela tá aí. Ela anda, ela fala coisas, ela vê o mundo. Ela outro dia viajou pra Penedo com a minha tia.
Tipo, ela foi a Penedo, sabe assim? Ela tomou chocolate, ela viu, a vida continuou, sabe? O que ela fez? Ela teve filhos, ela construiu um casamento, uma família, ela fez negócio. A vida não é extraordinária. Isso é um negócio que a gente também precisa entender, que é difícil, porque a gente quer que ela seja, né? A gente quer, cara, a minha vida vai ser, tipo... Porque também é uma narrativa que a gente... que vendem muito pra gente, né? Os americanos, sempre eles os culpados. Mas é verdade, né? Vendem pra gente que tem que ser, que você tem que ser o negócio, que você tem que ganhar o Oscar, que você tem que ter sei lá o quê, que você tem que... E não... O que foi que você tá me olhando? Eu fui pra um outro caminho? Não, eu tô pensando no Oscar. Isso. Eu tô pensando e aí a Penedo, Fernanda Torres tem que ganhar o Globo de Ouro, entendeu? Porque se ela não ganhar o Globo de Ouro, a vida dela, entendeu? Não vai prestar. E a vida presta com o Globo de Ouro, sem Globo de Ouro, a vida presta, a vida de todo mundo presta. De todo mundo. Pode prestar, né? Sim, pode prestar, desde que você faça ela prestar, né? Desde que você... Aí eu acho que tem outro negócio que é, se você, quanto mais raptado, capturado por essa demanda do ideal do eu você tá, menos chance você tem da sua vida poder prestar com o que ela pode ser, nesse sentido, né? Então, assim, o ideal do eu serve para mover, mas colhendo o que aparece pelo caminho, e não o que deveria colher, né? Porque senão fica sempre uma coisa que está faltando lá. E aí a vida não presta, entendeu? Aí é isso que eu tô querendo falar. A vida não vai... Se você tiver só com essa mira lá na coisa, a vida que é a vida que ocorre, que é a vida que dá, a vida que meio que se desenrola, ela vai ser sempre um déficit, assim, uma coisa meio, porra, mas isso aqui não é aquilo lá. Não né? é bom o suficiente. Não é bom o suficiente. E aí é muito chato. É essa sensação de que a gente tá numa dívida. Assim, não tá chegando lá. Não tá rolando aquilo que poderia rolar. Mas aí eu me pergunto, e pergunto pra você, e pergunto pra vocês também. Como é que a gente faz para reconhecer também o que a gente é capaz de fazer? Que tem a ver com os privilégios que a gente nasceu com, né? Então, da onde eu vim, porque da onde eu vim, no Brasil principalmente, determina muita coisa, né? Diferente de nascer no Brasil, eu nasci na Suécia. Porque se você nasce na Suécia, você já tem aí uma série de condições que já estão meio que a sua vida já está um pouquinho já mais encaminhada. No Brasil, não. A gente é um país que tem uma desigualdade social terrível. Então, assim, também, o que a gente é capaz de fazer com aquilo que nos foi dado, de certa forma, né? Da onde a gente veio. O que a gente pode fazer com isso? Porque isso depende... a gente também depende disso para seguir, né? A gente entender o que a gente dá conta. Isso eu acho que é uma coisa interessante também da gente perceber na gente. O que a gente dá conta, né? A gente dá conta de ser mãe, por exemplo. Tem mulheres que não dão conta de ser mãe. E é lindo quando a pessoa fala, eu não quero isso. Porque eu acho que não é pra mim. Porque eu reconheço em mim... Mas não é só... Aí dar conta é uma expressão estranha pra esse caso. Um desejo, né? Eu não desejo isso. Dar conta no sentido de falar, cara, eu não quero isso. De verdade. Eu não olho e falo, é uma coisa que eu quero viver muito. E você tem que querer viver. Tô falando da maternidade porque é uma coisa que várias vezes é compulsória para as mulheres e pode... E agora, né, eu acho que cada vez mais as mulheres têm se libertado disso, têm falado assim, não é dar conta de tipo, não vou conseguir acordar, é dar conta no sentido de olhar e falar, eu quero, ou não, eu não quero. Eu olho e falo, não. Ou sei lá. Então, perceber como é que a gente também reconhece na gente o que a gente é capaz, sabe? Super. Eu acho, quando você estava falando, estava lembrando de uma frase clássica do Sartre, do existencialismo, né? Então é que você é o que você faz com o que fizeram de você. E que nessa frase tem o que fizeram de você, no sentido do o que você, onde você nasceu, como você nasceu, o que você recebeu, a gramática que você recebeu para existir, os objetos que você teve de satisfação, o que você faz com isso, né? Isso não é qualquer coisa, não é o tudo pode ser, não é tudo que pode ser, é o que pode ser com aquilo ali que você tem, com essas
peças, com essas cartas que você tem na mão, com essas potências que você tem e tal. Então, essa é uma ideia também muito estranha que aparece para muitas pessoas. Eu tenho que arriscar, eu tenho que tentar, eu tenho que empreender, eu tenho que ser foda, eu tenho que... E talvez isso não tenha nada a ver com você, com a sua estrutura, né? Que é, cara, isso aqui para mim faz mal. Me colocar nessa situação faz mal. Não, você tem que sair da zona de conforto para ir para tal. Não, às vezes não. Às vezes você tem que se cuidar e se preservar e falar, não quero fazer isso, me deixa muito angustiado fazer isso. Não é para mim. Não agora, talvez em outro momento seja, mas agora não é para mim isso aqui. Então, também aprender a se ouvir e perceber os seus limites nesse sentido mesmo, né? Que é super importante, assim, super. E a gente vive é como se a gente tivesse uma mesma narrativa para todos nós, que é a narrativa de potência, sucesso, do sujeito destemido, do sujeito que não tem limite, do sujeito que consegue enfrentar tudo, ganhar e que, né, consegue ir lá e realizar. E essa não é a narrativa de todos nós. Você não consegue realizar tudo, não vai rolar, tudo bem. Tem diferenças, né? Então, eu acho que a gente foi cada vez mais ao longo dos últimos anos... Muito boa essa frase do Sartre. O Sartre é um bom frasista. Só. Bom, o Sartre tem frases isso muito tem tudo boas, a ver também. Mas só rapidinho. Vai, desculpa. A gente foi cada vez mais ao longo dos últimos anos, eu acho, no nosso que a gente recebe como cultura, assim, vamos dizer, a gente foi empobrecendo as nossas narrativas para ter só alguns modelos. O que a gente chama de herói, inclusive, hoje em dia, é muito diferente do que a gente chamava de herói lá atrás. O herói trágico é aquele que falha, não é aquele que consegue. É um negócio que é muito bom de pensar. O herói do cinema americano é o herói que consegue. O herói trágico é aquele que falha. O herói grego é aquele que tem um defeito, no sentido de ter uma falha trágica, ele tem um negócio lá que ele não consegue. O Hamlet, né? O Hamlet, então, ele é aquele que não faz, né? O que determina o Hamlet, ele tem medo pra caramba de fazer o que ele tem que fazer. E hoje... Ele tem que matar o mas padrasto, mas ele tá não apavorado de consegue. fazer Ele não consegue, ele realmente não consegue. Então, mas aí a gente E o pai dele chega pra ele e fala, brother, tu mata seu tio. Então o Hamlet é o ideal do eu, né? É o ideal do eu que, tipo assim, o pai fala, olha, o seu tio me matou, você vai lá... E você vai ter que ser corajoso, Você vai ter que ser corajoso e me vingar. E ele não consegue. Ele não consegue. Mas a gente, tô falando que a gente recebeu com o cinema americano, com as séries, com as novelas, né? E agora com as redes sociais também, a gente tem um feedback, assim, da realidade de que, porra, todo mundo dá conta. Todo mundo consegue, todo mundo é foda. Menos eu. E isso parece então que a existência só tem um jeitão. É aquele que consegue. E aí as redes sociais, na verdade, elas incentivam ainda mais a vida que você não tem. Sim. É uma outra vida. A vida que você tem é ruim. A vida das pessoas que estão postando é que é boa. Então a pessoa tá numa viagem que você não tá. A pessoa tem um namorado que você não tem. A pessoa tá casando, você não tá. A pessoa tem um filho, você não. A pessoa tem um carro, sei lá, e você não tem. A pessoa tem um emprego, você tem um emprego pior. A pessoa tem tudo que a internet te dá. Menos percentual de gordura. Isso ela não tem. Ela tem menos. Qual que é o menos do ideal do eu? Menos gordura. Percentual de gordura. Então a pessoa tá sempre na chopada que você não foi convidado. Ela tá num negócio que... Então, toda vida que tá lá, que você tá olhando, é uma vida que você não tá participando. Aí fica muito mais difícil. Fica de você muito lidar com a sua difícil, vida porque possível. aí você fala, cara, minha vida é muito ruim. E pra mim isso, vou dar outro exemplo meu, é o carnaval. Eu sempre gostei muito do carnaval. Muito. Carnaval pra mim era um negócio assim, de um desbunde, uma coisa que eu ia pra rua, me sentia livre e solta, eu me fantasiava, tudo isso acontecia. E aí, de repente, eu parei no carnaval, praticamente. Vicente nasceu dia 2 de fevereiro. Então, eu passei o meu primeiro carnaval com ele em casa. Óbvio, tava de boa. Mesmo assim, ali olhando a galera no carnaval. Agora, ele tem 3 anos. Eu podia ter ido no carnaval esse ano. Eu não fui. Por preguiça. Porque eu priorizei dormir. Entendi que, cara, o que é melhor pra mim? Dormir. Dormir sempre. Dormir. Primeiro, dormir. Depois, todas as outras coisas. Então, eu nunca mais fui ao carnaval. E me dói não ir ao carnaval. E eu fico ali angustiada vendo as pessoas nos blocos, com purpurina na cara. Tipo assim, indo de um bloco pro outro, e andando na rua, e as músicas, e tudo bem. E o pessoal em Salvador, e tudo aquilo, em Recife, todo mundo...
tendo uma vida que eu não tenho. E eu me sinto péssima. E eu falo, cara, minha vida é muito ruim no carnaval. A minha vida é muito ruim. Eu nunca mais vou conseguir ir no carnaval. Eu nunca mais vou. Eu nunca fui a Salvador, eu não vou a Salvador. Eu vou morrer e não vou ter ido a Salvador. Como é que isso vai acontecer? Você já foi a Salvador? Eu nunca fui nessa. Não, no carnaval de Salvador. Ah, tá. Então, esse é um exemplo muito... Eu sei que é um exemplo bobo, gente, mas eu tô aqui me expondo. Então, eu olho e eu falo, cara, eu não consigo. Essa vida eu não tenho e eu invejo aquela vida. Mas o que eu tô tendo é a vida possível pra mim. Então, esse pra mim é um exemplo muito, muito prático, assim. Qual é a vida possível? É ficar em casa. Nesse momento, essa é a vida possível. É ficar aqui. E, cara, não é ruim ficar aqui. Pô, eu tenho uma casa legal, eu tenho, sabe, o meu Marido. A gente tá junto, a gente pode ficar aqui, a gente pode tomar uma cervejinha Heineken e tá tudo bem. E ver o carnaval da televisão. E tudo certo. E eu vou acordar no dia seguinte, vou no... Você tá tomando cerveja Heineken vendo carnaval na televisão, Maria Flor? Você quer que eu continue nosso Réveillon pra eles? Não quero, mas Porque foi depressivo. Foi depressivo pra você, mas não. É que a gente já falou falou sobre o Réveillon. Essa coisa da outra vida e das redes, a gente falou sobre isso em relação ao Réveillon. A gente falou sobre o Carnaval. Não, acho que não. Eu não sei se a gente fez esse vídeo ou não. Tô muito A gente não fez esse vídeo. A gente fez esse vídeo e jogou fora, amor. A gente já falou isso no vídeo, amor. A gente já falou. Já. Porque tem isso que é... Vou falar rápido só porque é um ponto central, nevrálgico da nossa existência. É da estrutura neurótica a ideia de que há uma outra vida melhor. A outra vida é melhor que a minha, idealizada. Eu vou pegar uma água, posso? Tá vendo como você faz comigo? Desculpa, mas é que eu preciso muito de água. Vai lá pegar água. E aí... Isso... É da nossa estrutura neurótica? Sempre achar que tem outra vida melhor? É porque tem um outro negócio, uma outra escolha. Se eu tivesse escolhido diferente, se fosse de outro jeito, poderia ter sido... Se eu tivesse casado com aquela figura e não com essa... Eu poderia finalmente ser amado. Eu poderia finalmente ter encontrado o amor e agora eu tô aqui presa nesse relacionamento. Porque justamente isso tem a ver com a noção de idealização. Tem alguma outra coisa, que não é essa coisa, tem alguma outra coisa. E isso ficava meio no campo da fantasia. A gente fala, deve ter uma outra coisa e tal. Aí tem um pessoal que vai imaginar uma relação com uma outra pessoa, uns platonismos, essas coisas assim. Aí a gente tem as redes sociais que dão um substrato para esse troço que nunca foi visto antes. Que é assim, cara, existe mesmo, tá? Não é que você tá fantasiando, é que existe, tá aqui. Só abrir aqui que você vai ver que tem. E que você tá lascado. Sua vida... Não é só o filme, né? Porque o filme, ele tá num campo também de entretenimento, de tipo uma coisa que foi produzida, não é a Julia Roberts, uma história. Cara, nossa, se eu fosse o Hugh Grant... Nossa, se eu fosse o Hugh Grant. Imagina conhecer, né, a Julia Roberts passando, e aí eles estão em Notting Hill, e aí ele deixa cair o suco de laranja nela. Imagina se a vida fosse imagina assim. Esse amor, né? No final ela tá lá. Imagina se eu vivesse esse amor. Esse amor, Pois é. Aí tudo bem, é a Julia Roberts, entendeu? Você não vai chegar lá, não vai rolar, Hugh Grant, não vai rolar. Tudo certo. Mas aí, de repente, com o Instagram, é assim, o teu colega aqui do lado, ele tá aqui do lado, é o vizinho, literalmente é o vizinho, só que, pô, o vizinho tá nas Maldivas, ou enfim, onde quer que seja, ou na Bahia, foda-se. Mas você fala, mas como é que pode? Eu vi ele ontem meio lascado ali e tal, passando e tal, mas agora ele tá nas Maldivas. Olha que loucura! Eu não tô vivendo isso. Eu não vivo tanto isso que eu não tô tanto no Instagram, mas eu tô vivendo outras coisas de outros jeitos. Mas assim, para as pessoas, essa função de dar uma certa materialidade, ainda que bidimensional, para aquilo que seria a fantasia da outra vida, é tenebrosa, é bizarra, é horrível. E eu falo disso dia sim dia também, mas não resulta. Assim, você não quer nem pegar água? Não, você me criticou, aí eu não fui. Sei. Mas bom, vamos tentar voltar à pergunta dele. Eu te interrompi. Mas a gente já respondeu a pergunta dele. Já? Então qual é o parâmetro? Já. O parâmetro é aquilo... É a vida possível. É o Sartre. É o Sartre. Vamos repetir o Sartre? Tentar... Você é o que você faz com o que fizeram de você. Tomara que seja o Sartre, senão vão caçar meu diploma. Mas eu acho que é o Sartre, sim. Você é o que você faz do que fizeram de você. Essa é a resposta da pergunta dele. Não é um nada. Não. Nunca é um nada. Nunca é um nada. Não tem nada. Esse negócio de que a gente vai virar nada é outra fantasia. Não tem como isso aí. É assim muito, muito otimista essa ideia de que a gente pode de repente muito bom o Sartre mesmo, né?
Ele é, ó. Eu tenho que ler mais. A parça dele. Ele não tá aqui, mas. A Simone é maravilhosa. Mas enfim, sabe que ele passou na faculdade por conta dela, né? Sei. Ele era péssimo. Ele era péssimo. É. Ele fez muita coisa por conta dela, né? Mas enfim, o que mais que a gente tinha pra dizer sobre isso? Cara, eu acho que a gente disse muita coisa e eu acho que talvez esse pensamento fica aí, né? Como é que você reconhece? Então, uma dica, vou fazer uma dica prática. Na hora que você... Então não é assim, não vou querer mais agradar, tá? Isso é uma bobagem. Não sou assim, não pensa assim. Pensa assim, na hora que você... Pensa assim, na hora que você se vir tenso, tensionado com... mas se eu falar isso, se eu fizer isso, se eu disser que quero aquilo, ou se eu não for... Então, quando você percebeu o conflito ocorrendo entre o que poderia ser e o que deveria ser, sabe? O que você deveria fazer para agradar e o que você poderia fazer de outro jeito, aí você se pergunta o que você está perdendo, sabe? Se pergunta aí nessa hora, mas então o que poderia ser a outra coisa? Poderia ser, qual que seria a coisa inadequada para dizer? E por que eu não posso dizer? Né? E por que eu tenho que desviar para esse outro lugar? Por que eu tenho que conter aqui e conter acolá? Né? Quais que são essas contenções que você tem que fazer? E aí nessas perguntas você vai tentando ampliar o seu repertório de satisfação. Tem uma frase que era boa nesse sentido, que é tentar ser amado por aquilo que você não consegue não ser. Né? Então é isso, sabe? Então você vai buscar lugares nos quais você vai ser amado por aquilo que você não consegue evitar de você nesse sentido. E quanto mais a gente amplia isso, melhor. Então eu posso ter coisas que eu não tenho que evitar. Eu posso ter coisas que... Nunca vai haver essa relação na qual você não precisa evitar nada. Você não precisa modular sempre nada. Vai ter que você modular vai modular tudo. né? Mas que essa modulação seja uma modulação também de equilíbrio, né? Assim, com o outro. Porque o outro também vai ter que se modular para estar com você, né? Uma relação para existir tem uma modulação das duas partes, né? Sim. Então, o quanto que você vai modular e o quanto que o outro... E essa relação não é só amorosa, não. Não, de tudo, qualquer relação. Qualquer relação profissional, amorosa, familiar. É um grande jogo, né? O tempo todo. De equilíbrio e abrir mão de coisas, o outro vai abrir mão, de poder também, né? Então, é complicado. A vida não é fácil, pessoal. Ninguém falou que seria fácil. Ninguém falou que seria fácil, não é fácil e dá trabalho pra caramba. Então, como é que você tá trabalhando, né? Pra sua vida, assim. Bom, espero que a gente tenha ajudado um pouco o nosso amigo, o Xalaboy27. Comentem aí embaixo, mandem questões. Falem coisas, compartilhem esse vídeo, se inscreve no canal. Aquele negocinho de sempre o pessoal do YouTube faz. Tem podcast. Se inscreve, subscribe, como é que é o negócio? Não sei, podcast tem podcast, você subscribe. Ah, que legal. E aí a pessoa assim que lança, a pessoa manda. Então foi ótimo. A gente se vê já já. Tinha alguma coisa pra dizer que eu tô esquecendo, depois eu lembro. Aí você grava um vídeo, bota no YouTube. Não. Tchau, gente. Tchau. Beijo, pessoal.